Coloque a mão no seu coração, por favor. Seus olhos fechados. Vamos entrar em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais esse culto, por mais essa oportunidade que cada um de nós estamos recebendo do Senhor para te buscar, para te ouvir, para falar com o Senhor também. Como já falamos e acabamos, meu Deus, de declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom para nós. O Senhor é o nosso Deus e nós só estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus. Nós acreditamos, meu Pai, na Tua Palavra e queremos mais dela, queremos saber da Tua Palavra, queremos saber o que o Senhor tem para nós hoje, nesta noite. Queremos, meu Deus, direção, queremos poder, queremos cobertura, queremos unção, queremos que a Tua graça venha e que ela seja derramada sobre nós, para que não seja a força, para que não seja o nosso nome, a nossa influência, a ajuda, o favor de alguém, mas que seja o Teu favor sobre nós. Eu peço, meu Deus, esteja aqui conosco. O mais importante para nós é isso, é o Senhor estar aqui. E nós vermos e sabermos que o Senhor é quem está nos conduzindo, quem está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E o Senhor sabe, assim como nós ouvimos ontem, o Senhor sabe, dentro da vida de cada um aqui, o quanto já de sacrifício vivo e santo tem nesta vinda até a tua casa. O quanto cada um andou, de onde cada um veio, em que condição, em que estado, em que situação, com que, meu Deus, espírito cada um chega aqui. Mas o Senhor sabe, meu Deus, que independente de tudo isso, quem veio é porque crê no Senhor e crê que não sairá daqui, meu Deus, da mesma maneira, no mesmo estado e principalmente no mesmo espírito com que entrou. Mas vai sair daqui, meu Deus, tomado pelo Teu Espírito, conduzido pela Tua Palavra, cheio. Quantos entram aqui vazios? E é assim que nós temos que entrar, vazios. Eu peço que aqueles que ainda não estão vazios, que se esvaziem, para que venham se encher do Senhor, para que o Senhor, meu Deus, daqui para frente os conduza, para que cada um venha estar alinhado com o Senhor, com a Tua Palavra, com a verdade. Livra e liberta cada um, meu Deus, que chegou aqui tomado, pilhado, oprimido, cansado, sobrecarregado de tantas mentiras que ouviu, que viu, que presenciou e que isso abateu o espírito. Liberta, Senhor. Eu oro agora consagrando ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Eu consagro ao Senhor esse templo em que mais uma vez nós estamos aqui. É como agora há pouco ainda disse o pastor, desde o primeiro horário nós já estamos aqui, clamando, orando, intercedendo, apresentando ao Senhor cada uma das nossas firmes razões, para que o Senhor se agrade de nós, se agrade da nossa atitude, se agrade, meu Deus, da nossa postura, do nosso comportamento. Quanto foi o tempo que nós passávamos horas reclamando da vida, reclamando para pessoas, reclamando das situações, reclamando, meu Deus, daquilo que nós estávamos passando, vivendo, ou mesmo até chorando, lamentando sozinhos e pensando por que a minha vida está assim, e não chegávamos a nenhuma conclusão. Hoje nós viemos até o Senhor, nos apresentamos diante do Senhor e pedimos que seja a Tua Palavra que venha nos conduzir, que seja a Tua unção que venha nos cobrir, que seja a força do Senhor que venha nos sustentar, que seja o poder do Senhor que venha, meu Deus, nos levar a superações, a termos visão, a adquirirmos nós também, como o Senhor, poder para virar cativeiros, poder para mudar situações, poder, meu Deus, de superação, o poder do Senhor em nós. Eu peço que o Senhor derrame da Tua unção. E eu entrego o andamento, todo o andamento desse culto nas Tuas mãos. Eu oro e declaro que aqui eu diminua
mas que o Senhor cresça e que o Senhor, meu Deus, nos conduza. A cada um de nós, a mim, ao louvor, a cada obreiro, cada um que está intercedendo por esse culto agora, aqueles que estão na transmissão, para que essa palavra chegue em pessoas que não têm condição, meu Deus, pelo espaço, pelo lugar, pelo local, por onde moram, estão, para que chegue a Tua palavra até eles também. Eu peço a Tua unção sobre tudo, sobre esse templo, sobre, meu Deus, cada pessoa, que o Senhor tire o agravo que está nos ouvidos daqueles que até escutam, mas não ouvem. Que o Senhor tire o sono, o cansaço, a opressão daqueles, meu Deus, que estão perturbados e seriam, meu Pai, atacados para serem roubados durante a Tua palavra. Que o Senhor desde já liberte, porque eu peço a Tua unção aqui. E eu consagro este culto ao Senhor, para que ele seja bênção e instrumento de bênção sobre cada um de nós, a começar por mim. Muito obrigado, eu te agradeço e entrego essa reunião nas Tuas mãos, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga: eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. É importante lembrar, antes de nós entrarmos na palavra de hoje, é importante lembrar da palavra de ontem. Eu costumo dizer que se fosse, para quem não sabe, né, o versículo que costuma ser usado para a visão da igreja, é João 10:10, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o versículo que oficialmente é usado para falar da visão da igreja, né? Que Jesus não quer que ninguém tenha uma vida aquém, uma vida mais ou menos, uma vida qualquer. Mas como ele mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plenamente. Então, isso de forma oficial, né? Na teoria, né, em alguns documentos da igreja, até esse é o versículo que aparece, na ata de fundação. Mas se eu tivesse que colocar um versículo na visão da igreja, eu colocaria o versículo de ontem, que é Romanos 12, o versículo 1 e 2. Principalmente nos últimos anos, eu vejo que não passa uma semana sem que a gente fale, pregue, cite, né? E geralmente, mesmo quando são outras referências que são usadas para a palavra, se as referências são tijolos, esse versículo acaba sendo a liga, né? Aquela liga que liga um no outro. E eu penso que ele é aquele versículo que todos os dias a gente precisa refletir. Quantas coisas, quantos pensamentos, quantas atitudes. A expressão, né, da NVT, entreguem o seu corpo a Deus. Muita gente hoje, quando ouve essa expressão, entregue o seu corpo, quer dizer, não, então o meu corpo está contaminado, eu fiz coisas, eu agi de certa maneira. Não, o corpo é o que a gente usa para tudo. Isso precisa ficar claro, você usa o seu corpo agora aqui. Você está sentado, agora há pouco estava em pé, né? Você está usando o seu corpo para ouvir, agora há pouco você estava cantando. Está usando o seu corpo para olhar, para ficar atento, observar o que está sendo pregado, daqui a pouco algumas palavras, leituras, referências. Como você usa o seu corpo no seu trabalho, como você usa o seu corpo para dirigir, como você usa o seu corpo quando você está com alguém, né, está se relacionando com alguém de forma comercial, afetiva, emocional,
Está comendo com alguém, está bebendo com alguém, está saindo com alguém, está fazendo o que é bom e está fazendo o que é ruim. Entregue o seu corpo a Deus. E aí, na continuação, está escrito, vocês não podem mais se conformar, aceitar, né, o mundo, os pensamentos, né, a maneira como você foi formado pelo mundo, pelas pessoas do mundo, as situações do mundo, os lugares do mundo, mas transformem-se por uma mudança no seu modo de pensar. A gente sempre fala isso, que tudo que você vive 2 vezes. Primeiro você vive na sua mente, você pensa aquilo. Tem muita gente que, se parar e pensar hoje, desde quando acordou, já viveu muitas coisas 2 vezes, e coisas que foram vividas, algumas foram vividas da maneira que foi, pela maneira que você começou a pensá-las. Isso aqui hoje vai ser ruim, isso aqui vai ser trágico, isso aqui não vai terminar bem, isso aqui vai dar ruim. Hoje meu dia vai ser terrível. Você não estava lá ainda. Não estava naquele local, não estava com aquela pessoa, não estava, de repente, já vendo aquilo, passando por aquilo, mas quantos já começaram aqui a viver o pior dia que podiam viver? A passar pela pior situação que poderiam passar. E aí, quando chegou a situação, foi daquele jeito que você viu, daquela maneira que você já começou a criar, a formar. E o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia Paulo propôs aos romanos, que era um povo que vinha da maior cultura da história, que foi o império que precedeu os romanos, que eram os gregos, e um povo que fortemente tinha sido trabalhado, e parte do domínio anterior foi a base de cultura que foi estabelecida, ali exaustivamente, foi ali aplicada, ensinada, as doutrinas foram criadas, tanto que até hoje a cultura grega ela está em muita coisa, né? Tem para várias áreas que você olha, você observa que os filósofos gregos são citados, as teorias deles até hoje são muito difundidas, né? Respeitadas, mesmo algumas tendo se provado apenas um pensamento. Mas o problema é esse. O diabo faz isso. O diabo pega uma mentira desde o Éden e a maneira como ele fala, repete e banca aquilo é o que forma pensamento na vida de muita gente. Porque o homem tinha ouvido de Deus assim, tudo que tem aí, vamos lembrar que quem criou tudo foi Deus. Deus criou os céus, a terra, o homem, tudo que havia. O homem não criou nada. Mas Deus criou tudo para o homem. E o homem para desfrutar de tudo. Tanto que quem deu nome a tudo, quem que deu nome a tudo? Foi Deus ou o homem? Porque era para ele. Então Deus sabe as coisas que ele faz, Deus é perfeito. Então, quem que vai viver? Quem que vai desfrutar? Quem que vai comer? Quem que vai cuidar? Quem que vai ali dominar sobre tudo? O homem. Então, o homem é que vai dar nome a tudo. Então, aquela história que a gente já sabe, o homem olhou para o leão, falou, esse aqui vai chamar leão, esse aqui vai chamar cachorro, esse aqui vai chamar boi, essa árvore aqui vai chamar oliveira, essa aqui macieira, e assim foi. Então, o homem sabia bem que aquilo era para ele, que aquilo era dele, e que cabia a ele administrar e conduzir. E Deus, como sempre ele faz, ele colocou o limite. Tudo está à tua disposição. Inclusive, Deus deu uma companheira para o homem. Porque de tudo que Deus tinha criado, ele disse, ainda falta algo que corresponda ao homem. Ele tem com que se alimentar, ele tem onde descansar, ele tem o que comer, ele tem animais para ele dominar, tudo. Ele tem até limite.
O homem tinha até limite, só não tinha companheira, e Deus criou a companheira, a mulher, que inclusive quem deu o nome foi o homem também. Aí vem a serpente, que aí é o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos. A serpente veio e já começou com uma confusão. Deus falou que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim. Veja que o diabo não sabe dos planos de Deus, mas ele vai nos atingindo pela mentira. Ele vai, conforme nós vamos permitindo. Foi isso mesmo que Deus falou? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher disse, não. Nós podemos comer, na verdade, de todos, menos daquele que tem lá no meio, que é o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? O dia que nós comermos daquele fruto, nós morreremos. De novo, a mentira. Não. Vocês não vão morrer. Certamente você não vai morrer. E a gente não sabe até que ponto foi essa conversa, mas fato. Aquilo convenceu a mulher. Veja que a serpente, não tem como, tem gente que não tem a ver com diabos. Quem já viu uma cobra falando aqui? Alguém já viu ou não? Já viu? Alguma? Papagaio fala, cobra não. Só para aqueles que às vezes, mas era um animal. Não, era o diabo. Incorporou aquele animal. E falou com a mulher. E convenceu a mulher. Porque a mulher foi lá, tomou, olhou melhor para aquele fruto. Depois daquilo, ela passou a olhar de uma maneira diferente. Veja bem, aquilo para a mulher foi um leme para a vida dela. Quem sabe o que é um leme aqui? Leme é uma peça que fica no navio, na ponta do navio, que comparada a ele, ela é minúscula, perto do tamanho do navio. Mas é aquela direção que o leme mexe que o navio vai virar. E o diabo quer ser isso na vida de cada pessoa. Como ele foi para Eva, para a mulher. Então, não, certamente não morrerá. A mulher passou a olhar para aquele fruto e ver, olha, é desejável, é bonito, deve ter alguma coisa a mais nesse fruto. Foi lá, tomou, comeu. Não se contentando, foi lá e, a Bíblia diz, deu a um marido, que está escrito, comeu também. Ele não foi obrigado, não foi forçado, e ao que tudo indica, ele não ouviu a serpente. Mas a grande questão é que ele tinha ouvido Deus. Deus deu para ele a linha de como ele deveria olhar para aquela árvore. Deus, quando falou, Deus deu uma direção para a mente do homem agir com aquilo. Ou seja, aquela não é para você. Aquela árvore é um limite para você. Deus podia ter colocado uma cerca na árvore, podia ou não podia? Podia ter feito uma árvore inatingível. Como muita coisa, às vezes, tem aqueles questionamentos, por que Deus não tira? Por que Deus não faz assim? Por que Deus não afasta de mim? Deus afasta. Deus afastou o homem daquela árvore, falando com ele, ela não é boa para você. Ela vai te causar a morte. E enquanto o homem obedeceu, porque ele se mantinha ali sem comer daquele fruto, ele não morreu. Quando ele comeu, o que Deus falou que aconteceria, aconteceu. E ele morreu. Ele morreu, a mulher morreu espiritualmente. E aí a morte espiritual, ela traz consequências imediatas, consequências imediatas e consequências a longo prazo. E como no caso deles, algumas consequências foram eternas, para sempre. Que é o que aconteceu com a Eva, depois só teria filho com muita dor, o parto,
né? O homem nunca mais teria apenas aquela vida de desfrutar das coisas, agora ele teria que cultivar, e a Bíblia diz, né, está escrito, e do suor do seu rosto você tirará o seu sustento. Quer dizer, agora não é mais como era antes. Não é só administrar, você vai ter que gerar, vai ter que fazer, você vai ter que acompanhar todo o processo, vai ter que estar no tempo certo, porque tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de podar, tem um tempo de esperar, tem um tempo de tudo. E aquilo foi consequência. Então, quando vem Jesus e diz, eu vim para que vocês tenham vida, essa vida sempre foi a vontade de Deus para o homem. Tanto que o jardim foi criado para o homem, foi dado para o homem, foi nomeado pelo homem para que ele vivesse, desfrutasse, e ali ele tivesse uma vida eterna e plena, e em comunhão com Deus. Quem que perdeu isso? O homem. Não foi Deus que tirou, Deus apenas respeitou a decisão do primeiro homem que teve livre-arbítrio. Todos nós temos. Então, quando Paulo fala isso para os romanos, ele está dizendo o seguinte, pensa o que Deus fala com você. A gente foi formado, tem um monte de serpente na vida da gente. Às vezes a serpente, não com esse propósito de destruição, declarado e descarado, foram os pais da gente, que nos deram, nos ensinaram, nos forneceram o que eles tinham, mas às vezes o que eles tinham já foi corrompido, desde eles mesmos. Quantos de nós que aprendemos a olhar para as pessoas de forma equivocada, errada, com um dedo acusador, com um olhar julgador, com uma expressão pesada, ou ficar na defensiva, ficar naquela ideia, isso é cultural nosso, não é de família, mas é do Brasil. Se alguém se aproximar, já tem um pé atrás que pode estar querendo tirar vantagem de mim, então aí eu também já me preparo, não coloco um pé atrás, coloco os dois para eu tirar vantagem das pessoas. E a Bíblia ensina tudo ao contrário disso. E o que Paulo diz assim, entrega o seu corpo a Deus. O que você tem feito hoje? Você faz da maneira que Deus te ensinou a fazer? Tem gente que vai dizer, mas Deus não me ensinou. Ele ensina pela palavra. A palavra dele está ao nosso alcance e à nossa disposição para nós aprendermos com ele. E ele diz, renove o seu modo de pensar. Tem muita coisa ainda que a gente vacila, que a gente derrapa, era para estar firme, estável, mas derrapa porque a mente é vacilante. Porque em vez de ficar, se apegar àquilo que Deus falou, ó, eu falo isso, meu filho, a palavra, a verdade é essa. A pessoa pega e, não, mas vem aquela memória, vem aquela lembrança. Ela olha para fora, ela olha para a vida do ímpio, ou mesmo ela olha para o momento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quantos que ainda trocam o eterno, como a própria tradução King James chama Deus, na maioria das vezes, o eterno. O que falou desde o Éden para o Adão, e falou para cada patriarca, cada homem de Deus, cada profeta, fala conosco. Mas a pessoa troca o eterno, todo-poderoso, pelo momento. Então, às vezes, é como se ela ficasse anestesiada, diga, mente anestesiada. Primeira pergunta que eu quero te fazer. O que atualmente tem tido o poder de anestesiar sua mente? O que é anestesia? Todo mundo já deve ter tomado na boca, no corpo, para fazer alguma cirurgia. Você não sente a dor, não sente, né, vai fazer uma cirurgia, fica formigando aquela parte do seu corpo, mas a dor, o corte que você tem que sofrer, você não sente. Tem gente que o momento anestesia a pessoa, anestesia a mente da pessoa de tal maneira que tudo aquilo que é bom, que ela aprendeu, que ela buscou, que ela plantou, que ela ouviu de Deus, ela fica anestesiada e ela entrega
tudo aquilo, ela entrega a plantação, semeadura, a oração, ela entrega ali uma vida para o momento. Por que ela entrega? Porque ela olha, porque ela ouve, porque ela sente, e esses sentidos alimentam a nossa mente. Em vez de ela pegar e olhar para Deus, como é que eu olho para Deus? Às vezes eu preciso fechar os meus olhos e falar como ainda o salmista, todavia eu lembro do que me traz esperança. Tapar os ouvidos, fazer igual o leão, a gente tem aprendido isso esse ano como nunca. Quando o leão está lá com a sua presa diante dele, já morta, agora eu vou desfrutar. Os pastores começam a gritar, vir com seus cajados, vai embora, sai, sai. O que o leão faz? Quem lembra? Ruge. Sem vergonha agora, fala ruge. Por que ele ruge? Porque o rugido dele faz mais barulho, diga mais barulho, diga mais volume, do que o barulho que ele está ouvindo de fora. Então, enquanto tem um lá, sai, 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 vai embora, ele, o leão, ele se ouve. E quando ele se ouve, ele para de ouvir o barulho externo. Então ali ele se garante, porque além dele se ouvir, quem ouve um leão permanece da mesma maneira, né? Nem com os joelhos da mesma maneira, nem com quem estiver gritando com o leão não vai permanecer na mesma, como se diz, a mesma estrutura. E é o que tem faltado. Quantos ouviram essa palavra aqui quando veio do rugido do leão? Lá de Isaías. Quantos ouviram? Não, levanta a mão com vontade, gente, senão não vejo. E quantos depois de lá, depois dessa palavra, viveram situações que começou aquela pressão? Geralmente o que afeta a gente vem com pressão, né? Alguém, não, é barulho daqui, é barulho de lá, é um gritando daqui. Eu não digo nem gritando literalmente, mas é o volume. É muita gente falando a mesma coisa, e às vezes também não são nem pessoas, mas é o que está lá fora, é a notícia, é aquela situação que afeta você, tua área, teu lugar, teu local. E cadê os ativos na fé? Que em vez de ficar ouvindo, lendo, sabendo mais, é igual esses dias eu falei com uma pessoa ainda, a pessoa veio com uma situação já, segunda vez na vida que a pessoa está vivendo a mesma coisa. Ela veio num dia agradecer por algo, um milagre que Deus estava operando, no outro dia ela veio, não, mas parece que vai acontecer tudo de novo, igual aconteceu da primeira vez. Eu falei assim, fala a verdade para mim. Você já foi lá no buscador e digitou o que você está sentindo para saber o que significa? Foi ou não foi? Ela disse, sim, eu fui, já vi, e isso significa exatamente o que eu não queria estar vivendo. Falei, você não podia ter ido na palavra? Você não podia ter ido na Bíblia ali, buscado, e declarado, e falado, e repetido palavras poderosas, declarações poderosas. Inclusive pode usar até o buscador, pegar lá sobre tal situação, por exemplo, sobre cura, sobre libertação, sobre geração. Não, Deus fez isso na vida da fulana, Senhor faz na minha também, Senhor faz de novo, Senhor eu estou aqui, eu creio, eu tomo posse. Mas o momento vem e abraça. O momento vem e envolve. E o diabo percebe quando uma pessoa ela está vacilando. Ela está fraquejando. O diabo percebe quando uma pessoa tem medo. O diabo fareja o medo. E quando uma pessoa tem medo, você vai dizer, mas a gente tem medo. Tem medo. E a coisa que causa mais medo numa pessoa é o inesperado. É aquilo que pega ela no pé de apoio. Ela não estava esperando e aquilo acontece. Ela não se preparou para aquilo. E agora? Então, isso você não consegue evitar.
ser surpreendido por uma notícia, por uma cena, por uma situação. Você não consegue evitar isso, porque você vai continuar vivendo, se expondo, enfrentando situações. Mas você consegue ter uma boa atitude já desde a primeira reação. E aí é onde tem gente falhando. Quando nós vamos aqui para Timóteo, 2 Timóteo 1, 7, está escrito, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Particularmente eu prefiro a tradução que fala equilíbrio. Veja que aqui tem um pouco de tudo que nós precisamos. Primeira de coisa de todas, poder. E deixa claro, podia estar escrito assim, porque Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Mas não, faz questão de dizer, Deus não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de covardia. Então aí eu tenho que pegar o Romanos 12. Por que tem coisas que me faz intimidar? Eu recebo uma notícia, tal, algo como você lê uma página que tem algo ruim, uma notícia, um diagnóstico, é uma decisão de alguém para a tua vida, de um juiz, do teu superior, do dono da empresa que você trabalha, é um exame que vem constando ali algo terrível. Por que a gente pega e fica se intimida? Eu me sinto ali inútil, incapaz. Quem está gerando isso na minha vida? É Deus? É ou não é? Não. Você vê, a gente sabe, mas por que então alimenta isso? E como é que eu alimento? Ah, não, agora vai dar tudo errado, agora eu vou perder, agora eu vou ficar sem dinheiro, agora vai acontecer essa doença vai terminar muito mal. Como Jesus disse, coragem, tenha bom ânimo. Veja que Jesus, vamos lembrar de Jesus, Jesus nunca desencorajou alguém que estava no momento, digo momento. Jesus nunca desencorajou alguém no momento. O momento difícil, o momento trágico, a pior fase de alguma situação. Coragem, falou para o Jairo. Primeiro o Jairo estava com uma má notícia. Quando ele foi buscar ajuda, foi buscar cura, ele recebe uma notícia pior ainda. Jesus não podia ter simplesmente afagado a cabeça dele, ô meu filho, que pena, sinto muito, infelizmente, podia ou não podia? Estava ali, já tinha morrido a filha dele. Não, coragem, tenha bom ânimo. Então, somente isso é o que vem de Deus. Só que às vezes a nossa mente já ouviu tanta coisa ruim, já inclusive presenciou coisas tão ruins, nossas mesmo. Quantas situações que você está vivendo que é a terceira, quarta, quinta, centésima vez a mesma coisa. E aquela biblioteca que fica na tua mente geralmente traz o teu próprio passado. É ou não é? Está acontecendo isso de novo comigo. Ou seja, da última vez ficou assim, agora vai ficar assim de novo. Que foi o caso dessa pessoa que eu estou dizendo. Ela já quando começou a sentir tal, está assim, já foi lá no Google. O que significa a pessoa sentir isso? Ai, meu Deus, vai acontecer. Não. Isso é o que você alimenta, é o que cresce na sua vida. Digo, o que eu alimento é o que cresce. Toma proporção gigante na minha vida. E tudo que você alimenta na sua vida passa pela tua mente, inclusive a comida. Por que você acha que quando você vai assistir os vídeos da Bispa, no YouTube mesmo aí, aparece tantas vezes ali propaganda do... Agora é todos, né? iFood, Rap, tudo é comida, é ou não é? Compra uma esfirra por R$1, compra não sei o que lá, tal, você está ali. Aí tua mente fica se enchendo daquilo. Daqui a pouco te dá vontade do quê?
Funciona ou não funciona, gente? Funciona, né? Você está vendo aquilo. Às vezes você nem precisa comer, não é hora de comer, mas você fica ouvindo, aí aparece aquela esfirra, aquela pizza, aquele quibe, aquele... Não sei para vocês que aparecem, talvez para mim só que aparecem essas coisas assim. É esfirra, é quibe, é pizza, tal, deve ser o meu gosto, não sei. Então vai, daqui a pouco você... Tem até uma vozinha que fala, né? Daqui a pouco você está... acho que eu vou pedir uma, está tão fácil. É o que está alimentando a tua mente. E tem muita gente que, inclusive, já se identificou, é verdade, eu vejo uma coisa, daqui a pouco eu estou falando aquilo, estou buscando aquilo, estou pedindo aquilo, estou repetindo aquilo, é assim. Quer dizer, está faltando você se alimentar a tua mente da coisa certa. Aquele momento que vem aquela notícia, aquela situação, aquela sentença, às vezes até aquela imagem te mostrando, é isso mesmo. Ó, tá vendo? É real. E você dizer, não, eu não aceito, não é para mim, não é o que Deus tem comigo, não é o que Ele me prometeu, então eu rejeito isso. A palavra diz, é assim, então eu fico com a palavra. Eu fico com o que Deus fala. Por quê? Espera aí, o que eu estou sentindo aqui? A palavra é bem essa, o que eu estou sentindo? Medo. Eu estou com uma covardia aqui. E veja que covardia é um negócio que não tem proporção. Tem gente que sabe bem o que eu vou dizer. Às vezes, você olha para o teu celular, está tocando ali, né? Coisa difícil hoje, né? Celular tocar com uma ligação, né? Aí você vê um nome ali, você sabe o que aquela pessoa vai te falar. Quantos que hoje são covardes a ponto de não atender uma ligação? Ah, porque eu não atendo uma ligação, eu sou covarde? Pode não ser covarde, mas você está agindo com covardia. Quando essa ligação você já sabe que é para te trazer algo ruim. E tem gente aqui que sabe, não dá conta de enfrentar uma pessoa que não está vendo, que não está presente, porque sabe que o que ela vai falar é ruim. Não, eu estou evitando a notícia. Você não evita a notícia, você lida com ela. Você está entendendo? Você não tem poder de evitar. Você não tem controle para isso. Mas você tem um controle que a Bíblia te dá para lidar com isso. Porque não adianta você evitar a ligação. É igual aquela história que a pessoa liga e não consegue falar. Manda mensagem, manda carta. Daqui a pouco vai ela lá pessoalmente. É pior. Aí você vai fazer o quê? Vai sumir, desaparecer, vai deixar de viver? Vai mudar de endereço? Não vai. E Deus não deu espírito de covardia. É igual uma coisa que a bispa sempre fala e ensina. Você está devendo para alguém? Assuma. Ó, estou te devendo, não tenho como pagar, mas vou te pagar. Não adianta fugir, correr, sabe? Aquela coisa de, não vou nem olhar para a pessoa, vou evitar os lugares que ela vai, não vou atender ela, não vou falar com ela, vou bloquear ela. Isso faz dívida ser paga ou não? Não faz. E pelo contrário, é um péssimo testemunho de um cristão. Mas o que eu vou fazer? Dê satisfação. Enfrente. Pega aquilo e vai a Deus. Senhor, eu não tenho dinheiro e eu não aceito essa situação na minha vida. Eu errei, Senhor. Eu entrei nessa situação. Entrei com o Senhor? Não, entrei sozinho. Mas eu preciso da tua ajuda, me dá condição. Abre para mim, abre meu horizonte de visão, me dá meios, me dá coragem. Às vezes tem gente que não é nem... Primeiro precisa resolver o primeiro problema, ter coragem de lidar com a situação que está vivendo, ter humildade. Estou errado, errei, falhei, peguei emprestado, não paguei, comprei, não paguei, vou pagar. Vou resolver. Entendeu? Quando? Hoje eu não sei quando, não sei como, mas vou resolver. Vou te dar, vou te pagar. Começa por aí. Ou você acha que você vai ficar esperando em Deus e não lidar com a situação? Deus vai fazer algo ali que vai mudar, você não vai ter que fazer nada. Não, nós somos cooperadores de Deus. Não pensa que Deus vai fazer alguma coisa. Olha o que Deus tem feito ultimamente. Os derramamentos,
o mover de Deus pelo Espírito Santo. O que Deus tem feito, de fato? Deus tem preparado pessoas, e essas pessoas somos nós. Ele tem capacitado pessoas, Ele tem colocado, seja na nossa mente, na nossa boca, às vezes até tem tido mudanças ali físicas, pessoas que não tinham habilidades, capacidades, gente que não sabia falar, que não tinha coragem para falar com alguém, falar em público, que o Espírito Santo, nesses derramamentos, tem feito, tem abençoado, tem capacitado, tem levantado pessoas que estavam caídas. Para que Ele tem feito isso? Para essas pessoas fazerem o que cabe a elas. Porque Deus não vai descer e vai fazer o que elas têm que fazer. Então, às vezes, tem gente que, por exemplo, como foi a semana passada, segunda, quarta, às vezes tem um pensamento assim, eu queria estar aqui para também sentir aquilo e chorar com aquela presença e ter aquilo que para muita gente até parece uma emoção. Não, ali é um agir do Espírito Santo que acontece ali, naquele momento, mas não é para aquele momento somente. E nós já temos visto pessoas que depois do batismo com o Espírito Santo, depois da experiência, depois da revelação que teve, depois da unção que recebeu, já está fazendo proezas, está indo além, está rompendo. Não se vê mais limitado a algo como antes era, não se vê mais com um limite de pessoas. Até ali eu posso ir, até aquele eu posso ir. Não, depois daquele eu não posso, eu não sou igual, eu sou menos, sou inferior. Não! Mas se você não se colocar nessa condição de cooperar com Deus, tem coisas que ficam travadas na sua vida. Porque de covardia, Deus não nos deu espírito. Então a bispa falou muito a semana passada também, a retrasada falou mais, que humildade é igual a sangue de Jesus tem poder. Não, estava todo mundo aqui, não aceito isso não. Humildade é igual a... bom, então essa timidez aí, expulsa isso da sua vida. Humildade é igual a promoção. Você está nesse culto agora, talvez você está ouvindo e está pensando, eu sou covarde. O que você tem que fazer agora? O que é humildade? Não precisa levantar e falar assim, eu sou covarde, tá? Mas aí você tem que reconhecer, eu sou covarde, porque isso aqui eu não faço. Eu sou a pessoa que eu passo por aquilo, eu já me encolho, me intimido. Eu sou o tipo de pessoa que nem o telefone eu atendo. Eu não enfrento as coisas que eu tenho que enfrentar. Qualquer notícia, qualquer situação que é alterada daquela minha rotina, que eu me sinto seguro, eu me engano que é uma segurança, eu já fico paralisado. Então, peraí, eu estou vendo, a humildade agora aqui hoje eu estou vendo que eu sou covarde e não quero mais ser. E a humildade é primeiro reconhecer. Opa, não quero mais isso. Por quê? Minha mente precisa renovar esse ponto. Porque Deus não me deu espírito de covardia. Por que eu ainda sou covarde? Porque eu estou dando ouvidos ao diabo. Porque eu ainda acredito em mentira, igual a Eva acreditou. Porque eu estou entregando o meu poder, porque o que Deus deu? Poder, amor, equilíbrio, moderação. Eu estou entregando isso para algo que não é de Deus. Eu estou trocando o que eu tenho, que eu recebi de Deus, por algo que não veio dele. Porque quem substitui as coisas na sua vida não é Deus nem o diabo, é você. Você pega. Você pega o espírito. Você pode pegar o espírito do desânimo, o espírito da preguiça, como você pode pegar o espírito da coragem, do amor, do poder, do equilíbrio. Você que pega. Porque a mesma palavra vai para todos. Tem gente que pega, eu bebo do Espírito. E não é só a repetição, ela é importante, ela tem um propósito. Mas é você acreditar, é você, é viver o Levítico lá, 26, a palavra que a gente recebeu do jubileu de, deixa eu tirar o velho. Deixa eu eliminar esse pensamento velho, esse conceito velho. Esse
comportamento velho. Pegar a palavra que eu estou ouvindo agora é isso, para mim agora é isso. Na minha vida agora eu fico com isso. Eu recebo essa palavra, eu recebo a verdade. Porque todo mundo tem a mesma oportunidade em Deus. Você pode não ter tido essa oportunidade de vida na infância, na tua casa, no lugar que você nasceu, onde foi criado, onde cresceu, com a quantidade de dinheiro, o volume que você tem de dinheiro ou não, mas em Deus nós temos oportunidade. Quando nós vamos aqui para Juízes 7, 3, está assim: agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. O que esses homens aqui decidiram? Pelo que a palavra do Senhor falou na boca do Gideão: eu vou continuar sendo um espectador de vencedores. Porque olha a expressão: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Olha, eles vão fazer, eles vão lutar, eles vão enfrentar. Quantas pessoas que já ouviram palavras, já ouviram testemunhos, que olham, admiram, falam: olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Quando você vê e pensa, você tem que falar: Ele pode fazer na minha também. Não só admirar, tem que se alegrar com quem se alegra, isso é importante, isso é processo. Mas não pode aceitar assim: não, isso é demais para mim, que é um pensamento diabólico. Não cabe na minha vida. Não dá para mim, não, essa batalha não dá para mim, porque é muito, o tamanho do inimigo, o inimigo é enorme. Não, o tamanho dos inimigos aqui, o tamanho do exército, o inimigo é enorme. Que espírito que é esse? Esse espírito de espectador, de quem se conforma, de quem aceita em bater palma para os outros, de quem aceita olhar a vida do outro e dizer: que maravilha, glória a Deus, ó glória a Deus, ó o que Deus fez na vida do fulano, olha como Deus é poderoso. Deus não quer que a gente só diga igual no louvor: Deus é bom, Deus é poderoso. Não só com a boca, mas Deus quer que a nossa vida seja plena de tal maneira que tenha mudanças, transformações, para que as pessoas, sem a gente abrir a boca, vejam isso na nossa vida. Mas, se isso não estiver em mim, tem que entrar. Porque, gente, o que mais tem na igreja é espectador e não vencedor. A palavra é a mesma para todos. Essa palavra é a mesma para todos. Mas hoje daqui vai sair gente vencedora, gente que está pegando, está sendo humilde, sou covarde, não quero mais, não aceito, eu rejeito esse mal, eu rejeito esses pensamentos, que ainda me mantêm nessas atitudes, que me reduzem a menos que alguém, menos que uma situação, menos que um momento. Mas tem gente que ouve essa palavra e continua aceitando, continua se reduzindo: ah não, mas é nesse caso, não, mas nesse momento. E aí é o que eu digo para você, lembra de Jesus, Jesus não te desencoraja com uma situação mais complicada. Não, mas no meu caso, o meu caso tem jeito para Deus, e eu creio, e vou até o fim, eu quero ver a glória de Deus. Como Jesus disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Ele está falando disso para quem? Irmã de Lázaro. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E elas viram a glória de Deus. Ali Jesus tinha tudo para dizer: infelizmente o conjunto de circunstâncias não cooperaram com vocês. Só que esse versículo não existe na Bíblia. Que no meu caso, dada a minha situação, dado a minha circunstância, não dá. Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Só que tem gente que no meio do caminho para de amar Deus. Porque amar Deus é o quê, gente? Eu te amo, é isso que é amar Deus? O que é amar Deus? Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Tem gente que enquanto a situação, na visão da pessoa, é possível, ela está pagando preço, ela está obedecendo, ela está crendo, mas a partir do momento que ela, para ela, igual aconteceu com Lázaro, agora não dá mais. Aí ela passa a desobedecer. Ela passa a murmurar. Ela passa a reclamar. Ela passa a voltar a ter aqueles comportamentos que ela teve antes. É igual esses homens aqui. Por isso que eles eram e eles continuaram a ser espectadores. E essa tradução aqui é a perfeita, que quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. Quer dizer, eu vou fazer a obra, com eles ou sem eles. Mas quem tiver com medo, e quiser o medo, escolher o medo, porque aqui foi uma escolha, eu escolho o medo. Ou seja, eu vou me deixar conduzir pelo medo, porque se tem uma palavra que a gente pode pegar como exemplo de quem é conduzido, de quem é literalmente guiado pelo medo, é essa passagem. Eles foram guiados, tanto que a expressão antes, quem estiver tremendo de medo, volte. Então só voltou quem estava com? Ou seja, eu estou com medo, então eu estou voltando. Vou lá subir no monte de Gileade e vou ficar observando agora o que vai acontecer. Você tem que estar ouvindo isso agora aí, tem que estar queimando dentro de você, você decidindo, eu não quero mais ser um espectador. Eu não aceito mais ser um espectador, eu não aceito mais olhar para algumas pessoas como se elas fossem super em alguma coisa e eu olhar para elas como se isso fosse inacessível para mim. Não, aí, se alguém chegou lá, eu também chego. Se alguém conseguiu, eu consigo. Se alguém foi abençoado, eis-me aqui, Senhor. Porque diferente disso, então, o medo continua prevalecendo na sua vida. Você ainda continua sendo guiado pelo medo. Ou seja, a maioria foi. Então, 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. Mas esses 10 mil ainda, tinha gente ali que não estava tremendo de medo, mas que ainda tinha medo. Veja que o detalhe da palavra faz a diferença. Essa primeira peneira, esse primeiro filtro aqui, foi apenas de quem estava com medo além da conta. Ou seja, eu imagino que na época, na convocação, tinha gente que não conseguia se segurar. Quando começou a ouvir do tamanho do inimigo, batalha, vamos batalhar, olhou o tamanho do exército e pensou, não dá. Eu não concebo isso na minha cabeça. Quantas coisas que a gente ainda, e eu declaro sobre a sua vida que ainda você não concebe. Você não concebe viver, você não concebe fazer, você não concebe, eu estou falando concebe, de conceber, de concepção. Não concebe que na sua vida também pode. Esses homens não concebiam, não dá para lutar e vencer com esse exército. Nós vamos ser triturados, humilhados e coisa do tipo. Voltaram, partiram. Olha que coisa, a pessoa vai na obrigação e volta pelo medo. Olha quantas coisas, e eu penso que a bispa tem um dom de fazer isso com as pessoas. Quantas coisas eu tinha medo na minha vida, vocês já ouviram que a bispa falar do quanto eu era negativo, quantas coisas. Eu fui igual o povo aqui de Gideão. Na convocação, você não queria, não era o que estava dentro de você. E eu penso, é aí para mim onde vem o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa amar Deus. Depois de amar Deus, você tem que estar acompanhando a nuvem, para onde ela está indo, que aí você vai bem. Porque quantas coisas eu já vivi na minha vida assim, não era o que eu faria,
deliberadamente da minha parte, não era o que eu falaria, não era o que onde eu estaria, não era a decisão que eu tomaria, e às vezes, numa convocação, numa pressão, numa falta de opção, quando eu me vi estava ali. Aí, aonde vai agora? Vamos enfrentar ali os midianitas. Ixi, meu Deus do céu. Não, mas não dá, tal. Às vezes você reclama, mas eu estou vivendo uma pressão. Olha o que aconteceu comigo, agora eu tenho que tomar uma decisão que eu não me preparei. Todo mundo foi pela obrigação, ninguém foi porque amava. Eu quero lutar, eu quero desbravar, eu quero libertar Israel. O único que estava ali porque teve um chamado e foi crescendo dentro daquele chamado com o anjo do Senhor foi o Gideão. E eu falo, às vezes a gente não é o Gideão, mas tem que ter a humildade de seguir, de acompanhar o Gideão. Porque o Gideão é aquele que está um passo ou uma caminhada à frente que te puxa, vem, vai, decide, dá esse passo, vamos, acredita, coragem. E teve os homens lá que foram convocados e foram. Ninguém se habilitou ali por si só, foi uma convocação. Está escrito isso. Só que aí, eu até começo, eu vejo Deus trabalhando na minha vida, e eu não me entrego a Deus, adianta? Eu vejo que tem uma situação atípica, algo que eu não planejei, que eu naturalmente não faria, quando me vejo, já estou dentro. Estou aqui, quem que me alistou? Quem que me colocou aqui nesse grupo? Não sei, mas estou aqui. Mas ele está com medo? Não, eu cheguei até aqui, não aceito voltar. Mas voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil. Desses 10 mil, então Yahvé ordenou a Gideão, com os 300 guerreiros que lamberam a água, que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Gente, a gente não pode aceitar que o medo tire de nós essas oportunidades, que às vezes são únicas. Aqui a maioria, vamos dizer todos os homens que estavam aqui dessa geração, não tinham essa oportunidade até então, não tiveram essa oportunidade até então. E se eu perguntar para você analisar isso friamente, ninguém teria ido. Ninguém aqui, nenhum desses homens, a começar pelo Gideão, nenhum deles teria ido assim, caminhado, ido e avançado naturalmente para essa situação de enfrentamento. Mas Deus permitiu. Deus criou um meio para que todos esses estiveram. Como Deus cria meios. A gente já ouviu quantas vezes que bênçãos vêm disfarçadas de problemas. Quantas pessoas que aqui hoje estão tocando negócios que começaram na vida delas como uma bucha, um problema para a pessoa resolver que ela não queria, aquilo que tomava o tempo dela, tirava, até um tempo a alegria dela, a paz dela, e ela pegou aquilo e foi buscando em Deus e enfrentando, porque não é fugindo que você vence, não é fugindo que você cresce, não é fugindo que você vive nada que é bom. É enfrentando. Quem voltou, quem fugiu aqui, perdeu. Não fez parte desse exército vitorioso, esse exército de honra. E o exército de honra foram os 300. Não foram 32 mil, não foram os 10 mil, foram os 300. Mas os 300 foram aqueles, você vai falar, eles não tiveram medo? Tiveram. Mas eles superaram o medo. Eles foram crescendo em Deus, ou seja, eu estou aqui, Deus está sustentando. O que Gideão está falando? Que Deus vai dar vitória, Gideão está dando uma direção de como eu devo me comportar, de como eu devo tocar ali a buzina, de como eu devo pegar ali a minha lâmpada. Faz sentido para mim? Não. Mas não faz sentido nem eu estar aqui. Não faz sentido que eu estou passando, que eu estou vivendo.
Então eu vou confiar, diga confiar. A gente precisa aprender a confiar. Você não confia no que você vê, no que está garantido, no que é palpável. Você confia no que você não tem, no que você não vê, no que não toca. Aí tem gente que eu confio no Senhor. O que confia? É uma frase? Confiar é acreditar, é ter a tua esperança em Deus, é estar esperando o melhor. E não que a situação quebre, exploda, fique pior do que está. Não, eu sei que Deus tem algo aqui, eu não sei o que é ainda, mas eu sei que Ele tem algo aqui. É igual Êxodo aqui, Êxodo 14, 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Aqui a gente está vendo o efeito da anestesia na mente que o medo tem. Você começa a esquecer de quem você é, do que você estava fazendo agora há pouco. Você viu o que esse povo fez aqui agora ou não? Moisés, a gente não falou para você, pelo amor de Deus, deixa a gente aqui no Egito, que esse aqui é o melhor lugar do mundo. Eles falaram isso para Moisés? Falaram ou não falaram? Quem que fez eles agirem dessa maneira aqui agora? O medo. Quando você vai se abrindo para o medo, vai pensando no pior, alimentando a tua mente com medo, você vai tendo atitudes como essa. Tem gente que às vezes olha para você, não estou te reconhecendo. Fulano, não estou te reconhecendo. Talvez até você já ouviu essa expressão, alguém, não estou te reconhecendo. O que você está falando? Você não falou isso. Você não é assim, você não pediu isso. O bom é que a gente vê que Moisés, uma coisa que a gente tem que aprender com Moisés era focado. O povo não tinha esse poder de distraí-lo e fazer ele perder tempo. Não, gente, vocês não falaram. Não, gente, não foi isso, não tal. Você vê que ele não gastava tempo com isso. Não tem um relato dessas coisas dele ficar dando satisfação. Diga satisfação. É distração. Aprenda uma coisa com a Bíblia e com Moisés. Dar satisfação não te dá vitória. Tem gente que ainda quer convencer todo mundo de que ele é justo, de que ele é fiel, de que ele é bom, de que ele faz o que é certo. Você não tem que convencer todo mundo, você tem que convencer só um. Quem? Deus não ouve satisfação. Senhor, mas eu fiz. Se você fez, Deus sabe. E você não vai falar para Deus, eu fiz, Senhor. Você vai falar igual o Ezequiel, o Senhor sabe que eu sou fiel. Você não vai falar como um vitimista, Senhor, o Senhor sabe que eu... Não, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel. E eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor viu quando eu pedi, quando eu orei, quando eu resisti. O Moisés conhecia Deus. Isso aqui é um aprendizado para todos, que ainda vivem nessa tentativa de unanimidade. Não, alguém fala alguma coisa, e isso seja pessoal, presencial ou virtualmente, você tentar justificar algo. Não, gente, não foi isso. Não, eu não quis. Não, eu sou o que eu sou. Se eu errei, vou pagar o preço. Se você errar, você vai pagar o preço. É com Deus, é na terra, é com os homens, mas satisfação te leva a lugar nenhum. E Moisés não tinha esse problema. Ele não se distraía com isso. Satisfação é distração. É igual você que é cobrado pelo teu cônjuge. Você tem uma pessoa do teu lado ciumenta. Fulano, você estava olhando. Fulano, você estava não sei onde. Você é fiel. Você é fiel. Não viva para se explicar. O problema não está em você. Agora, se você é infiel, confessa os teus pecados, porque a tua vida vai ficar muito pior.
Está entendendo? Se você é infiel, não adianta. Deus é capaz de mostrar para uma pessoa que tem outra que está no pecado, até num sonho assim, que você não imagina. Tem casos, às vezes, da mulher, geralmente acontece, né, isso com a mulher. A mulher tem um sonho com o marido assim, do marido fala, meu Deus do céu, alguém deve ter falado para ela. De detalhes, de coisas que você... Se a pessoa estiver na fidelidade, na obediência, o que tiver em oculto, o que a Bíblia diz? Vai ser revelado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que às vezes tem esse temor, isso é um medo. Eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo do meu marido, eu tenho medo da minha esposa, ter alguma coisa. Se volta para Deus. Mas se volta para Deus com toda a tua força, vai para Deus, ora, jejua. Não jejua pelo teu marido, pela tua esposa, não. Jejua para agradar a Deus. Para chamar a atenção dele, para crescer em Deus. Porque se você for fiel, e do seu lado tiver alguém infiel, você não vai ter uma senha de celular. O que tiver em oculto vai ser revelado. Está entendendo ou não? Não precisa fazer malabarismo. Confia no Senhor. Você que é fiel, não fica dando explicação. Não, foi só isso. Se no teu relacionamento o só é um problema, tira esse só, corta. Isso é sabedoria. Tem coisa que já trouxe desgaste, briga, contenda, divisão. Você tem que pesar, quem importa para mim é minha mulher? Se para ela o que é só para mim é muito para ela, vamos entrar num acordo. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andam juntos? Quer dizer, o que não andar juntos? Não vão crescer juntos, não vão prosperar juntos, não vão ser bem-sucedidos juntos na criação dos filhos. Então, às vezes, são coisas tão pequenas, né? Caprichos, eu diria até frescuras. Cede um pouco daqui, busca a concessão um pouco dali, chega onde tem que chegar. Eu falo porque às vezes eu vejo às vezes quando vem casais com problemas desse tipo, são coisas assim tão pequenas, tão minúsculas, que a primeira coisa que você enxerga é falta de sabedoria em ambos. Então, não, eu sou fiel. Você é fiel, não dê justificativa, que quem dá justificativa está tentando convencer. Quem é fiel, quem está na brecha, quer dizer, quem não está dando margem, quem não está dando legalidade, não dá explicação. É igual com Deus, a gente não explica para Deus. A gente ora, a gente pede, a gente confia e a gente vive o que Ele prometeu. Não é assim? Você não fica se explicando. Quando você falha com Deus, o que você tem que fazer? Ele vai entender por que você falhou? Vai ou não vai? Senhor, o Senhor sabe, a carne é fraca. Existe essa oração, gente, ou não? Senhor, o Senhor sabe. Então, né, Senhor, eu sou homem. Senhor, o Senhor sabe, eu estava precisando. Tem essa oração ou não? Não, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa, eu falhei. Fui fraco. Fui incrédulo. Fui vaidoso, fui cobiçador, fui mentiroso, fui o que for. Ou seja, eu errei, Senhor, me perdoa. Estou nu aqui, estou pobre, miserável, desgraçado. Tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, acabou. O cristão tem que ser assim. Tem que ser franco, simples e leve. Está entendendo ou não? A tua convivência, isso é uma meta que se a tua vida não é assim, você tem que declarar, você tem que buscar, eu vou ter uma presença leve para as pessoas que estão ao meu redor. Sabe, não ser aquela pessoa que fica se explicando, tentando convencer os outros, tal. O que você é igual a Bíblia diz que você coloca a lâmpada. Onde que a gente coloca a lâmpada? No meio do cômodo, da sala, da cozinha, aqui em cima. Ninguém esconde ela aqui debaixo do tapete. Você não pega a lâmpada e coloca debaixo da sua cama. Quando você brilha, o seu brilho ele vai aparecer, ainda que você não faça um esforço para isso. Então gaste a sua energia para ser. Para fazer o que vem à tua mão para fazer.
Quando você for falar alguma coisa, fala o que edifica, o que agrada a Deus, o que chama a atenção de Deus, em primeiro lugar. Se alguém vai estar ouvindo e vai apoiar isso, vai gostar disso, vai concordar com isso, você não tem controle. Então, tira da sua vida. Isso não tem a ver com a palavra, mas eu creio que Deus está dando direção para muita gente que ainda vive nessa luta, né? É uma luta assim que você não ganha. Para de justificar. Errou, assuma, seja humilde, peça perdão, confessa, não deixa a ponta das coisas, que essas pontas viram um nó, vai pegar na sua perna, vai te derrubar lá na frente. Falhei, confessou, quando confessar, confessa tudo, porque aí, aquele mal, aquela falha, aquele pecado, que muitas vezes traz peso, maldição, amarração, não vai ter poder na sua vida, ele tem poder até ali, até o momento da confissão, falhei, fiz isso, aconteceu, minha vida, acabou, chega, agora eu deixo isso para trás. Como diz Paulo, deixando todo embaraço que de perto me rodeia, agora não está perto, agora ficou para trás. E eu sigo, se eu sigo, prossigo para frente, isso vai se afastando de mim. Então aqui, a mente anestesiada, a pessoa começa a se contradizer, a fazer o que ela não é, a falar o que ela nunca disse, como se ela tivesse falado, como se aquele fosse o estilo de vida dela. Como Israel falou. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo, não temais, diga não temais, diga não tenha medo, não se desespera, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento, diga momento, nunca mais os tornareis a ver. Eu continuo, Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Porque o que eles estavam falando, nada edificava a eles, ao caminho, a Moisés e a ninguém, a nada que estava ali. E de novo nós temos aqui uma situação do momento e uma pressão de uma hora para outra, que para mim é como eu recebi e recebo essa palavra. Deus tem preparado, Deus tem falado, o Espírito Santo tem derramado unção, poder. Deus não nos dá o espírito de covardia, mas de poder, de ousadia. Só que aí, de repente, a gente imagina tudo numa crescente. É assim ou não é? A gente imagina, é ou não é? Vai ficar? O que você imagina vai ficar? É isso aí, quem falou melhor? Melhor, é isso aí, é o que você tem que esperar. Igual o povo de Israel, ufa, graças a Deus. Egito, nunca mais. Faraó, nunca mais. Egípcio, nunca mais. De repente eles estão lá, num progresso, eles estavam em progresso, caminhando, como a gente, caminha, dá um passo de fé, toma uma decisão que é outro passo de fé, vai lá e toma outra decisão, e é outro passo de fé, de repente, de uma hora para outra, e é como eu recebo a palavra, de uma hora para outra, o momento traz aquilo que você, a princípio, não entende. Fala para mim, quem estava, se imagina no meio dessa situação, isso é compreensível? É ou não é? Saí do Egito, estou livre, sou um povo livre, eu e minha família estamos livres. Aí quando eu chego diante do mar, está o mar na minha frente, quer dizer, parece que o caminho está errado, parece que eu tomei um rumo errado, e além do mar, tem um egípcio, tem um faraó e o Egito atrás de mim. O momento pode te enganar se você não tiver a atitude certa, diga a atitude certa. A gente não quer o mar, a gente não quer o egípcio atrás da gente, a gente não quer o faraó, a gente não quer os carros, cavalos e os cavaleiros de guerra.
E isso é inevitável. Às vezes, você já está no meio de tudo isso, você está entre o mar e o Egito. Talvez você não percebeu numa convocação, numa obrigação, numa pressão, você está ali na guerra contra os midianitas. E é natural o medo surgir. Quem ouviu isso aqui agora? Levanta a mão, só para eu ter certeza que você está ouvindo. O medo é natural. É por isso que a fé difere pessoas, espectadores, de pessoas vencedoras. Porque o medo é natural. No momento da pressão, no momento de convocação, no momento do inesperado, do novo que você não planejou e não queria, vem o medo. E agora? O que vai acontecer? E agora? Vou conseguir? E agora? Vou dar conta? E agora? Vou sair disso? Só que nós temos a palavra, como esse povo tinha. E Moisés declarou a palavra, como Gideão declarou a palavra. E quem entrou debaixo da palavra, viveu o sobrenatural que a fé faz na vida de uma pessoa. Mas lá no caso, por exemplo, do Gideão, quem se entregou ao medo apenas viu o sobrenatural acontecendo na vida dos outros. Desfrutou do sobrenatural no pós, no médio e longo prazo, até desfrutou, mas não fez parte daquela vitória. E é isso que Deus está falando. A gente quer uma situação perfeita, de que não tenha riscos, de que nada aconteça fora do planejado, que não apareça ninguém para atrapalhar, que não tenha nenhuma situação ali fora do que eu imaginei, pensei na minha cabeça, mas isso vai acontecer, se é que não está acontecendo. Mas nós temos unção, poder, e o Espírito que em nós foi derramado é o espírito de coragem, de ousadia, de amor, não é de pegar, ficar ali mal com as pessoas, não, eu amo, essa pessoa talvez não sabe o que ela está fazendo, eu amo, e eu tenho equilíbrio para passar por isso, não para ficar nisso, eu vou passar por isso, eu vou dar o que Deus quer, a minha mente já está sendo preparada com a palavra, com cada pregação, com cada culto, com cada mensagem, para que eu dê a Deus, não é satisfação, explicação, não é tentar ficar remediando, não é tapando os buracos, mas é dar a Deus a resposta que Ele espera ver, ouvir, receber de mim, a resposta da fé. Uma resposta de fé. Uma atitude de fé, um ato de fé e não um ato de covardia. Não aceite ser o espectador. Não aceita ser aquele que, talvez você nem tinha pensado, mas outras situações que você já viveu, também foi anestesiado pelo medo. Começou a falar, murmurar, reclamar, como esse povo aqui. Você vê, reclamação, murmuração, mentira, já começa a inventar o que nunca foi falado, dito. Mas ali tinha um, pelo menos, que era o Moisés, que cria. Você não vê o Moisés ali desesperado, amedrontado. Senhor, tal. Quando Moisés foi para clamar a Deus, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Não teve a segunda vez que Moisés falou. E ele foi. Andou, seguiu em frente, não se rendeu, não se entregou, não fez acordo com o faraó, seguiu e viu a glória de Deus. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Não é momento de você fazer acordo, de você, não, agora não vai dar, eu vou ponderar, eu vou recuar. É hora de continuar. É hora de uma fé que talvez você queria toda a segurança. E não existe, diga não existe. Fé sem riscos. Você tem que praticar, não é ter, porque ter é igual uma pessoa falou comigo, falei, o que você tem que fazer? Tem que, perguntei para uma mulher orientando um casal, o
que você tem que fazer? Qual que atitude você tem que ter? Eu tenho que ser uma mulher sábia. Eu falei, o que é ser uma mulher sábia? É edificar a minha casa. Eu falei, o que é edificar a minha casa? Eu não sei. Eu falei, entendi. Não é ter fé agora. É você correr os riscos, enfrentar os riscos. Porque às vezes você fala, eu tenho fé. Eu não preciso ver a sua fé. Deus quer ver a sua fé. Como você vai falar, como você vai reagir. Se você vai parar e ficar esperando, ou se você vai avançar. Você vai seguir o que a palavra já falou com você, já te garantiu. Se você vai em frente. Ou se você, como aquele outro grupo, vai voltar, vai recuar, vai ceder ao medo. Eu repito, o medo é natural, todo mundo tem medo. O que não pode é você se entregar ao medo. É você se render ao medo, deixar o medo te render, deixar o medo te conduzir. Igual conduziu aqui 31.700 homens. Uns com mais medo de tremer a perna, bater os joelhos, outros com menos medo, mas ainda o medo dominando. E aqueles que foram crescendo na fé, acreditando em cada palavra, acreditando que Deus estava em cada processo, em cada etapa, de que nada estava acontecendo por acaso, e permaneceram. Esses homens foram capacitados, honrados, e eles viram e viveram de dentro a glória de Deus naquela batalha. Tem coisa que você não vai viver antes, mas eu queria que não fosse assim. É assim, creia, para passar por isso, chegar do outro lado e ver a glória de Deus. Não ficar mais aí, mas Senhor, muda, prepara, melhora, não. A preparação é a palavra. A preparação para a tua mente é a palavra. Para você não ceder aos sentimentos, para não repetir atos, palavras, atitudes e comportamentos que já teve lá atrás e que te fizeram ali você se arrepender. Ficar envergonhado, não é o que eu queria viver, mas você fez o que Deus esperava de você, não, por isso que viveu o que não queria. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós... Mas e a gente? Que pensamento que tem? Está alinhando o pensamento com Deus, como a palavra nos falou ontem? Ou ainda está repetindo os mesmos pensamentos, e aqui eu acrescentaria os mesmos pensamentos medrosos, desesperadores de sempre? Corra o risco que você tem que correr na fé. Não pula da ponte sem paraquedas. Eu deixo bem claro, não estou dizendo pula da ponte sem paraquedas, não. Você está pagando preço? Você está dentro dessa palavra? Você tem recebido visão, poder do Espírito Santo? Não tem como você parar agora e recuar. Não é o que Deus está esperando de você. Agora, se você está na desobediência, você está no pecado, você está ouvindo a palavra, você está tendo oportunidade de conserto, se conserta. Porque uma palavra como essa também, se você não pega pelo Espírito, mas você pega na empolgação, ela pode arrebentar com a sua vida. Sabia? Se você pega e vai na empolgação, então agora eu vou fazer, agora que vier na minha cabeça eu vou fazer. Se não é do Espírito Santo, você se arrebenta. Eu estou falando aqui de um mover de Deus, de quem está ali no processo, de quem tem ouvido a palavra e tem se submetido à palavra. Quem está entendendo? Ou seja, eu não estou aqui, agora eu vou ser um aventureiro, eu vou aqui agora, eu vou falar 2, 3 palavras aqui, Deus é comigo, eu confio em Ti, vou fazer, vou agora pular no escuro. Não. A palavra está clara. Quem vem pagando preço, vem plantando a semente, vem tomando posse da palavra, vem entregando a Deus o que Ele vem requerendo, e de repente, o momento contraria tudo que você fez em Deus. Mas por que isso? Deus sabe o que Ele está fazendo. E você tem que saber o que você vai fazer também. Porque são esses os momentos cruciais. Esses, momentos como esses, são os momentos definidores da nossa vida. E você quer definir tua vida com bênção? Tenha uma atitude de fé. E uma atitude ousada. Talvez é aquele momento de você fazer o que nunca fez. Debaixo da palavra. Tomar a atitude, a decisão que nunca tomou.
porque você vem crescendo na palavra. Tome, e assim como foi com Gideão, assim como foi com Moisés, e eu ainda poderia ler outras passagens, Deus também é conosco. E é Ele quem nos honra e nos abençoa. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, eu quero primeiro falar com você que está no desconcerto, você está no pecado. Toma uma decisão agora. Ofereça o teu corpo a Deus, um sacrifício vivo, quer dizer, tem que doer, sem dor, sem valor. Sem dor. Não tem fé sem sacrifício. Aqui você nunca ouviu a promessa de que tudo daria certo só pelo fato de você fazer parte desse grupo. Talvez você pegou isso de uma outra igreja, um outro lugar, só por você fazer parte desse grupo, estar aqui ouvindo, tudo vai dar certo na sua vida. Não. O que você recebe é a palavra, para no lugar da dúvida, da incredulidade, do medo, do pecado, a palavra conduzir a sua vida. Se tem alguma área da tua vida que não é a palavra que conduz, entrega essa parte da tua vida a Deus. Senhor, estou mudando agora. Estou entregando agora ao Senhor isso aqui. Porque no pecado não tem bênção. Até tem livramento, misericórdia, mas bênção, dessa que é plena, vitórias desse tamanho aqui que a gente viu, não, aí não tem. Tem gente que tem que tomar uma decisão agora. E decidir, olha, eu me alegrei com os que se alegram, que bênção, isso é uma bênção, que tem gente que não consegue. Tem gente que vê o outro sendo abençoado, tem inveja. Mas chega de ser apenas o espectador. De ver o irmão da igreja, de ver o meu parente que eu trouxe para Deus, de ver o meu amigo ali que eu ajudei a converter, ele vence, ele conquista, o outro lá muda de vida e eu não. Então dá a Deus o que está faltando. Decida romper aí com aquilo que você ainda tem parado. Aquilo que está segurando seus pés como grilhões. Que te intimida, não, mas é novo para mim, é novo para você, como é novo para qualquer pessoa que vive. Era novo para Gideão também, aquela situação. Ele confiou, ele acreditou, e ele foi indo para frente. Talvez você está aí, Senhor, parece que eu não consigo, então fala com Ele. Não só fala o que você não consegue, fala, Senhor, me ajuda aí para frente. Eu já sei o passo que eu tenho que dar. Me ajuda a dar esse passo. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Pede para Deus. Não reclama não só, Senhor, está difícil. Senhor, se eu soubesse. Eu não tinha começado, eu não tinha ido. Não, Senhor, me ajuda. Me ajuda a dar esse passo, me ajuda a tomar essa decisão. Me ajuda a entregar, me ajuda, meu Deus, resistir. É fato, está difícil para mim. Eu não imaginei que ia ficar desse jeito, que a pressão se tornaria insuportável. Senhor, mas eu estou aqui, eu estou ouvindo essa palavra. Então ela é para mim. Ela é para mim. E quando eu digo duas vezes, a primeira é porque ela é para mim mesmo. Então, Senhor, me ajuda. Está aqui, eis-me aqui, eu aqui diante desse exército, eu aqui diante do mar. Às vezes você vai ouvir, por que você está clamando? Segue. Dá o próximo passo. Mas peraí, se Deus está falando para eu dar o próximo passo, e o próximo passo vai dar na água, então quer dizer que é para eu pisar na água.
mas eu nunca imaginei que eu ia andar sobre as águas. E ele não andou, a água se abriu. Veja que Deus é multiforme. Quando Deus quer que uma pessoa anda sobre a água, igual Pedro anda, quando Deus quer que as águas se dividam e a pessoa continua na terra seca, ela vai abrir o mar. Às vezes a gente fica conjecturando, igual a bispa falou, a gente tenta praticar uma fé cartesiana, onde tudo foi calculado. Não, mas como é que vai ser isso? Mas como é que, se eu der o próximo passo, vou molhar o pé? Nem isso aconteceu. Faz a sua parte. Deixa que a precisão das coisas, Deus cuida, Deus faz, Deus trabalha, Deus... O que Ele tiver que abrir, Ele vai abrir. O que Ele tiver que tocar, Ele vai tocar. O que Ele tiver que fechar, Ele vai fechar. A maneira que Ele tiver que sustentar as coisas, Ele vai sustentar. Ah, mas é que eu estou diante de uma grande situação, uma grande empresa, uma pessoa. Você tinha que estar falando, eu estou diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Tem gente que a mente está tomada pelas palavras que a própria pessoa fala, e essas palavras são muito ruins. Elas trazem muitas informações, e essas informações nada têm agregado, nada têm acrescentado à vida dela. É igual Salomão falou, muito saber é muito sofrimento. É igual eu falei para essa mulher, e como eu não estou vendo ela aqui, eu sei que ela está assistindo, e ela deve já estar declarando, já não, eu estou assim, eu estou já abençoada, minha vida está assim. Não adianta ir lá e pesquisar no Google o que significa o que eu estou sentindo, o que significa tal expressão, o que significa tal situação. Todavia eu me apego ao que me dá esperança. O que te dá esperança? A palavra? Então declara a palavra. Olha a palavra, leia a palavra, medita na palavra, grita a palavra, ruge igual um leão com a palavra, do que você vai viver. E não fica repetindo informações que só vão te amedrontando, só vão alimentando desespero na tua vida. Não fica se impondo travas, mais travas, bloqueios. Não, mas não dá. Não, mas não vai dar tempo. Não, mas já passou o prazo. Não, mas isso aqui, se fosse assim, já estaria melhor, já teria alguma coisa, já teria mudado. Quem está deixando a situação do jeito que ela está é Deus. Confia. Que resposta você dá para Deus essa noite? Diga você para Ele, porque às vezes é fácil aqui eu dizer palavras e você repetir. O que você fala para Deus agora? Qual a resposta que Deus, Ele recebe sua? Precisa de ajuda? Pede. Se você não você rejeita o que você tem visto, vivido, passado, então diga para Ele, Senhor, eu rejeito. Não, eu já estava tratando isso aqui como minha vida, minha realidade, minha nova realidade, era isso mesmo, era só isso, ia ficar assim mesmo, porque eu já estava me acostumando. Eu já estava me adaptando a isso. Não, Senhor, me perdoa. Me adaptei a isso, mas não é essa a minha vida, não é isso que o Senhor tem comigo. Não foi isso que o Senhor falou comigo. E eu não aceito. Eu não pego isso para mim, não. Eu não pego esse problema como se a minha vida agora fosse se resumir a isso. Eu não vou pegar essa palavra que alguém escreveu, foi impresso num papel, como se a minha vida agora fosse ter esse limite, não. Eu creio. Eu confio no Senhor. Eu confio em cada mover do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu confio em cada direção que eu recebi, inclusive nessa. Eu confio nessa direção para eu seguir, para eu não parar, para eu não me render. Não estava errado quando eu saí do Egito, não. Revoltado. Eu me abro pra receber.
Não, eu não estou no lugar errado. Quando eu vim para a convocação, que alguém praticamente me obrigou, eu achei ruim, me tiraram da zona de conforto, e agora que eu vi o tamanho da situação, eu vejo que é pior do que eu imaginava. Não, Senhor, obrigado. Eu vou seguir. Eu vou avançar, meu Deus, me ajuda. Se para mim não dava, não tinha jeito, eu creio. Você tem que dizer isso, eu creio, Senhor, eu confio. Tem jeito, eu vou dar o próximo passo, eu vou descer para essa batalha, eu vou cruzar esse mar, se for por cima dele, se o Senhor vai abrir o mar, não importa. Eu creio. Essa é a resposta que Deus quer ouvir de você. Essa é a resposta que Deus está esperando ouvir, uma resposta de fé. De quem recebe essa palavra e pega, não é para mim, é isso mesmo, Senhor. Eu estava buscando um refúgio, não é refúgio não, é força o que o Senhor tem para mim. Hoje não é dia de refúgio, não é dia de caverna, é dia de força, é dia de ousadia, é dia de poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Algo novo. Fala com Deus agora e ora. Ora ao Senhor agora, para que Ele te capacite. Não declara uma palavra negativa, não murmura, não reclama. Talvez isso já você fez nos últimos dias, talvez até hoje foi o dia, para você aquele dia D, dia de reclamar, de lamentar, dia de blasfemar. Não, chega disso, vira essa página. Declaro que você pega dessa palavra. Eu pego esse espírito, Senhor, de ousadia, de coragem, de amor, de equilíbrio. Chega de ser aquela pessoa, de ser o elo fraco da minha casa, de ser aquela pessoa que lá na empresa já começa a preparar todo mundo para o pior, de ser aquela pessoa que vê um número, vê a alta ou a baixa do dólar, da bolsa, do valor daquela matéria-prima, daquele insumo, que vê tal notícia, já começa a se preparar e preparar todo mundo para o pior. Não, eu não vou viver o pior. Tem uma palavra para cada um de nós que está debaixo dessa unção, que esse semestre seria um semestre de vivermos coisas que em anos não vivemos. Eu estou dentro dessa palavra, você tem que estar dentro dessa palavra. Não é tempo de se preparar para o pior, não é tempo de regredir, de recuar, não é tempo de retração. Em nenhuma área, a área que está cabendo na sua vida aí. Não é tempo de você pegar agora, já pensar no pior. O pior para o seu casamento, o pior para a sua vida financeira. É tempo de você crescer. E se foi levado num limite por Deus, num limite da sua confiança, então aumenta a sua confiança. Se foi levado num limite da sua razão, então agora ultrapassa a razão. Vai pela fé, dá passos, e fé é viva. Não adianta falar de fé, não adianta você dizer, Senhor, eu tenho fé. Ora pela fé, declara pela fé, dê os passos práticos, atitudes, decisões, aquilo que o Espírito Santo coloca aí dentro de você, que eu não falo aqui, eu não digo coisas específicas, e assim, faz isso, fulano. Mas aquilo que está aí queimando dentro de você. Você ouve, é a hora de eu fazer isso. Eu pensei, calculei, vou recuar, vou segurar, vou pisar no freio, não. Essa palavra não tem como a gente receber dessa maneira. Não tem margem aqui. Aqui Deus não queria o povo dele na margem, Deus queria o povo dele atravessando. Deus não quis o povo dele na margem. Deus podia ter matado os egípcios antes. Deus podia ter impedido dos egípcios chegarem. Muitas vezes o que a gente ora a Deus, o que a gente deseja, o que a gente pede, Senhor, não deixa o egípcio chegar até mim. E Deus faz o egípcio chegar na sua cola.
você vê ele. Você percebe, ele está tão perto que é só ele querer agora que ele me pegue. Não é assim. Deus está permitindo situações, levando pessoas ao limite, para que definitivamente agora saia delas a fé. Às vezes o momento foi de sustento, livramento, Deus poupando, Deus impedindo, segurando, e agora Ele solta. Você vê o tamanho do exército, você vê o faraó, o egípcio, o carro. Você vê o carro que você não via quando você estava lá dentro do Egito, você nem sabia que eles tinham isso. Agora você enxerga tudo isso de uma vez. Por que será? O momento vem, contraria tudo o que você vem ouvindo da palavra, o que você ora, crê, aquilo que você recebe em cada encerramento de jejum, que você sabe essa palavra está vestindo aqui em minha vida como se fosse uma luva. Não. Não é momento de você retrair, é momento de você avançar. Ora a Deus agora para que aquilo que está faltando na tua vida, que a decisão você toma, que o poder você recebe, que a ousadia você toma posse, que a palavra dele entra em você e é ela quem vai te conduzir. Diga não para o medo, não tenho mais medo, o medo não me conduz. E se ele permanecer aqui, porque às vezes o medo permanece, igual Pedro. Mas ele disse, se o Senhor está aí mesmo, se é o Senhor, então manda eu ir até o Senhor que eu vou. Jesus disse, venha, e ele foi. Eu não acredito que os 300 não tinham medo. Eu acredito que eles tinham medo. Eu acredito que eles tinham medo. Mas a cada oportunidade, eles negaram o medo. E eles disseram sim para Deus. Eles não pararam pelo medo, eles avançaram com a fé. Avança com a fé. Avança pela fé. Senhor, eu peço agora, toca cada um aqui. Não sou eu, meu Deus, aqui a minha parte está feita, a palavra está pregada. A mensagem, meu Deus, foi transferida. A mensagem que o Senhor mandou, a mensagem que o Senhor tem para a igreja, que é a mensagem que o Senhor tem para mim, para cada um que está aqui essa noite. Essa mensagem foi pregada e eu oro para que ela se converta em poder. O mesmo Espírito que nós lemos aqui em Timóteo, é poder, meu Deus, é ousadia, é coragem. Eu declaro isso sobre a vida do teu povo. Derrama desse Espírito, Senhor, aonde ainda o medo prevalecia, o medo parava, o medo travava, o medo impedia, o medo era um freio. Senhor, eu peço agora, destrava, desbloqueia, meu Deus, essa pessoa em nome de Jesus. Onde tiver um bloqueio nessa mente, que ainda segura, prende, intimida essa pessoa, e não é alguém, não é algo, é ela que para. Porque ela aceita, ela se intimida, ela tem medo, ela fica ali apreensiva, esperando que as situações externas mudem. Senhor, coloca essa força nela, como ela nunca teve, para que ela rompa, para que ela vá, para que ela não ceda agora a essa proposta de voltar atrás, de recuar, que ela não veja essa pressão toda que ela recebeu, para chegar até onde ela chegou, para dar os passos que ela deu, como se isso fosse, meu Deus, dispensável, perdido. Não, Senhor, que ela veja o contrário, que ela tome posse da palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu declaro que ela receba esse Espírito do Senhor, o Espírito de uma fé que vai, que avança, que arrisca, que rompe, que vai além, que se supera e que toma posse dessa superação para ir, para fazer, para realizar, para dar resposta ao Senhor, não para dar satisfação, não para esperar tudo encaixado, tudo perfeito, para tomar uma atitude previsível. Não, Senhor, eu peço que ela faça o sobrenatural, que ela arrisque dentro dessa confiança que ela vem, meu Deus, plantando. Não fui eu que plantei na vida dela, foi ela que implantou oração, foi ela que implantou, meu Deus, palavras, declarações, foi ela que plantou
a oferta, quando ela ouviu o Senhor e foi lá e fez. Foi ela que plantou, meu Deus, a fidelidade, quando ela foi tentada a ser infiel. Que o Senhor lembre cada um aqui, meu Deus, dos passos de fé que já foram dados. Porque o diabo tenta essa pessoa como se ela estivesse no lugar errado, no momento errado, vivendo a coisa errada, quando tudo está certo na vida dela. E a única coisa que falta é a atitude certa dela para o Senhor. Não a satisfação moral, não a atitude previsível, não a atitude calculada, mas a atitude de fé que o Senhor espera. E eu peço, meu Deus, que seja essa atitude que cada um dê ao Senhor como resposta. Que essa seja a palavra, a oração, a declaração, a postura, a visão dessa pessoa, pela revelação que ela tem da Tua palavra, que ela seja conduzida, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, para o próximo passo, e para cada passo dessa caminhada, para que ela atravesse, seja o mar, para que ela enfrente os midianitas, e que ela receba a honra, meu Deus, de quem venceu. Eu oro para que os espectadores aqui, meu Deus, se tornem vencedores, em pessoas que enfrentam. Muda aqui, meu Deus, agora, esse espírito, essa pessoa que estava aqui entregue, essa pessoa que até então buscava, eu quero lugar seguro, eu quero refúgio. Não, o Senhor está empurrando ela para o lugar que ainda está mais arriscado, o lugar, meu Deus, mais imprevisível, a situação mais improvável, para que ela veja a Tua glória lá, vivendo, enfrentando, andando, atravessando, meu Deus, e tudo isso crendo, porque é crendo que a gente vê a glória do Senhor. E eu declaro que o Senhor leve e faça cada um aqui ver a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, tendo as suas mãos para a direção que você quer, não livramento, mas que você quer vitória. Fala, Senhor, eu não vou ver, eu vou viver lá naquele lugar, eu vou viver isso. Eu declaro em nome de Jesus. Lança agora uma palavra poderosa sobre um lugar. Se é a tua casa, se é o lugar que você vai trabalhar, se é aquele negócio que você vai fechar aqui, até então já tinha perdido. Uma reviravolta. Declara, vamos, em nome de Jesus. Senhor, em tal lugar eu declaro isso acontecendo. Hoje, eu estou mais longe disso do que eu estava há um tempo atrás. Mas eu creio que o Senhor vai lá, o Senhor muda, o Senhor transforma. Eu declaro agora essa situação. Eu declaro, meu Deus, essa materialização. Senhor, eu declaro agora essa unção sobre a voz dessa pessoa. E o que ela tem fé para declarar, que ela tenha a alegria de viver, meu Deus, em nome de Jesus. Que o que ela tem fé para falar agora e declarar em nome de Jesus, naquele lugar, naquela área, com aquela pessoa, meu Deus, naquela situação, ela tem fé para declarar que o Senhor dê a ela a graça, o favor, para ela receber, e a alegria, meu Deus, para ela desfrutar. Eu concordo agora com essa declaração, e eu ligo, meu Deus, aqui cada oração, cada palavra, eu ligo, meu Deus, aqui esse passo que essa pessoa já começa a dar, por essa declaração, eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.